Meus amigos, minhas amigas do Rádio de Verdade, hoje a gente vai falar com uma das maiores figuras da crônica esportiva do Rio de Janeiro, que é o Wagner Menezes, apresentador do Giro Esportivo da Super Rádio Tupi, também das Jornadas Esportivas da Rádio Tupi, e é líder de audiência de segunda a sexta no Giro Esportivo. Wagner, primeiro, muito obrigado por você receber a gente aqui na cidade do rádio. A gente está bem no meio da redação da Super Rádio Tupi, aqui em São Cristóvão, na Fonseca Teles, e o Wagner é o nosso convidado de hoje. Como é que começou Wagner Menezes no rádio? Rapaz, primeiramente, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de receber a notícia que eu iria participar aqui dessa entrevista com esse site que eu indico. E realmente, para nós do rádio, é muito interessante ter um veículo que fale da gente. Fale bem, fale mal, mas que fale do rádio. Realmente isso aí é fundamental. E vocês fazem um trabalho realmente muito interessante já há algum tempo. Obrigado. Olha aqui, eu comecei a minha carreira em 85. Portanto, há quase 30 anos, 29 anos de carreira. O que aconteceu? Meu pai insistia que eu tivesse um emprego que tivesse futuro, né? E qual emprego bom na década de 80? Trabalhar ou na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, né? Desde menor aprendiz até ser gerente do banco, né? Essa era a ideia fixa do meu pai. E aí, para não irritá-lo muito, eu acabei mandando uma carta para o Palácio do Planalto, pedindo uma vaga numa instituição do Banco do Brasil. Ao mesmo tempo, mandei uma carta para um programa de rádio que eu ouvia muito. Eu sempre fui fã do veículo rádio, né? Desde criancinha, eu ouvia o Teatro de Mistério da Rádio Nacional, ouvia muito a Turma da Maré Mansa aqui na Rádio Tupi, com o nosso saudoso Antônio Luiz, e também as corridas de Fórmula 1, que a Rádio Eldorado fazia com o Sérgio Moraes, com o Tércio de Lima, com o Luiz Penido. Quer dizer, o meio rádio sempre mexeu com a minha cabeça. E aí o que acontece? Eu mandei também uma carta para o Carlos Ramiro, um grande abraço para o Ramiro, um baita profissional. A escolinha do Ramiro sempre deu muitos frutos para o rádio do Rio de Janeiro, para o rádio do Brasil. E o Ramiro tinha um trabalho que ele fazia na Rádio Bandeirantes, 1360, aos domingos. E aí eu mandei uma carta para o Palácio do Planalto e para o Carlos Ramiro. E aí numa sexta-feira, por volta de meio-dia, toco o meu telefone em casa, era o Carlos Ramiro. E eu identifiquei pela voz e isso aí deixou ele muito surpreso na época. Poxa, então aquilo que o menino escreveu na carta era verdade, que me ouvia. Eu falei, Carlos Ramiro, pode falar. Ele falou, quero falar com Wagner Menezes. Já nesse contato telefônico, ele já deu o nome de batismo. E aí, o que acontece? O Palácio do Planalto também respondeu a minha carta, só que foi à tarde. Como eu já tinha assumido o compromisso na hora do almoço com o Ramiro, eu acabei seguindo para o rádio, começando a minha carreira na Rádio Bandeirantes. Tá certo. Wagner, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma agilidade para falar? Para quem está em casa, talvez não tenha noção. Você tem uma facilidade de improvisar. Você, o Marco Aurélio Visão, vocês são pessoas que falam de uma forma até natural. Como é que vem isso? É só com a experiência? Na verdade, o que acontece? Depois que eu saí da Bandeirantes, fui para a Rádio Carioca. Da Rádio Carioca, o Edson Mauro me chamou aqui para a Rádio Tupi. Fiquei um bom período aqui. E aí eu fui trabalhar com o Garcia Júnior na Rádio Capital. Foi formada uma grande equipe na Rádio Capital, que o Garcia, que também é um meu padrinho aqui no rádio, me ajudou bastante, abriu muitas portas, me ensinou muito. E nesse contato com a equipe do Garcia, eu tive o prazer de conhecer Valdir Amaral. Valdir Amaral, que para mim é o grande monstro do rádio, o homem que inventou tudo que está aí. A gente só continua repetindo o que ele criou no passado, né? Em termos de transmissão esportiva, 95% do que você ouve, ainda hoje, foi quem inventou, foi o Valdir Amaral. E aí o que acontece? Eu fazia um programa, que eu faço como hoje aqui o Giro Esportivo, na Rádio Capital, Pique Esportivo. Era eu e o Valdir Amaral. Isso aconteceu na Rádio Capital e na Rádio Record. E aí o Valdir Amaral via em mim um potencial muito grande para continuar fazendo rádio esportivo como ele gostava que fizesse, né? Ele não era mais aquele chefe que foi consagrado na Rádio Globo, diretor comercial, diretor de todo o Sistema Globo de rádio na parte esportiva também, quer dizer, um monstro sagrado, mas ele, todo dia, eu ia para o escritório dele, ali na Rua do Catete, em cima do Cinema São Luís, ele, Wagner, abre a jornada assim, faz a ponta daquele jeito. Ele me ensinou o que ele achava de mais interessante para que eu fizesse no rádio. Quer dizer, esse dinamismo que você falou, e é uma característica que a gente tem, veio desse contato do professor Valdir Amaral, que teve a paciência de me trabalhar, de conversar, de corrigir os erros, e a gente continua errando, que faz parte da brincadeira, mas muito do que você ouve foi o que o Valdir Amaral me ensinou
e ele perdeu o tempo dele me ensinando, como ensinou outros profissionais monstros sagrados que passaram também por ele na Rádio Globo. Né? Você que é um cara que é uma referência como repórter, o que um bom repórter tem que ter, Wagner? Primeiro, não pode ter preguiça, não pode ser preguiçoso. Segundo, a notícia pode acontecer a qualquer hora. Pode acontecer às 9 da manhã, como pode acontecer à meia-noite. Quer dizer, você tem que ser, primeiro, ter a disposição de trabalhar. Porque se você trabalhar, com certeza você vai chegar à notícia. Agora, isso pode acontecer, mas fui furado, isso faz parte. Ser furado significa que alguém trabalhou um pouco mais que você ou que alguém teve uma fonte a mais que você, mas isso não significa que você vai ser um repórter ruim ou que você é um repórter ruim. Não. Você, naquele momento, não conseguiu a notícia. Mas se você for perseverante, se você for um cara entrão, se você for um cara que realmente gosta de trabalhar, com certeza o seu crescimento profissional vai aparecer. Vamos tocar num assunto que não é tão delicado assim. Os veteranos do rádio, eles dizem o seguinte... Já sou veterano para você? Já, eu acho que já é um veterano. 29... Mas eu sou novo. É novo. Eu tenho 44. 44? É, mas já tá 29. Vê os cabelos brancos. Tem pouco cabelo branco que eu não pinto. É verdade. Tem gente que pinta cabelo. Eu não pinto cabelo, não. É verdade. Algumas pessoas falam o seguinte... na minha geração não tinha assessoria de imprensa, mas a gente apurava, a gente estava sempre em cima da notícia, estava sempre em contato com os entrevistados. Mas é inegável que a geração do Kleber Leite, do Ronaldo Castro, não deu uma liderança à Super Rádio Tupi que essa nova geração deu. Uma geração que é acusada por alguns desses veteranos de ser um pouco preguiçosa, de apurar pouco, de aceitar que a assessoria de imprensa seja uma barreira intransponível. Como explicar isso? Assim? Você enxerga realmente que essa geração, apesar das facilidades tecnológicas, acaba se limitando por essas facilidades? Como é que você vê isso assim? Porque na verdade o que acontece? Esse comentário que você fez aí tem a ver porque também o rádio mudou. Sim. O rádio não é o mesmo rádio que eu encontrei em 1985. Mudou totalmente. Só para você que está acompanhando a gente entender, antigamente você ia fazer um treino, e eu estou falando aí de 25, 28 anos atrás, que não é tanto tempo assim. Né? Você saía com um operador, cada repórter saía com um operador, um técnico de áudio para fazer um treinamento. Não existia linha. Existia linha apenas na Gávea, existia LP, né, que a gente chamava, em São Januário, no Botafogo, nos grandes clubes você tinha. Mas quando o time treinava fora dos seus centros, né, por exemplo, Botafogo treinava na década de 80 no campo do Hotel Atlântico Sul. Né? Recreio dos Bandeirantes, hoje, é longe. Você imagina em 85. Né? Aí o que acontece? Como é que mudou? Por isso que eu estou dando um exemplo para você ter uma noção de como é que mudou o rádio. Então eu ia fazer um treino do Botafogo na década de 80. Eu carregava 30 fichas telefônicas da Cetel. O meu operador, que normalmente era o Roberto Nogueira, que está trabalhando até hoje aqui na Rádio Tupi, ia comigo, matava o telefone. O que significa matar o telefone? Ele utilizava um equipamento, anulava aquela linha, né, desconectava o... Como é que chama aquilo, gente? O bocal do aparelho, colocava um jacaré, metia na audioline, ou na maricota, né, como os antigos falavam, plugava o microfone e a gente fazia ao vivo o programa que o Kleber Leite, por exemplo, fazia aqui, que era o Futebol Total, na década de 80, que depois o Edson Mauro apresentou durante muito tempo. Aí o que acontece? Essa era a realidade da década de 80. Você falava com todo mundo. Sim. O jogador vinha, você falava. Você tinha intimidade. Isso, década de 80. A assessoria de imprensa veio no final dos anos 90 com o Roberto Garófalo, que introduziu isso no Vasco depois de uma passagem pelo vôlei, através da CBV. Ele era assessor de imprensa da CBV. O Vasco acabou contratando e modificando um pouco a cara do futebol. A culpa é dele, então? A culpa é dele não, ele é um belíssimo profissional, mas era uma outra realidade. A gente tem que se acostumar à nova realidade. Hoje, por exemplo, o repórter precisa de um gravador digital pequenininho e um laptop. Ou um celular mesmo. Ou um celular, né? A gente que introduziu aí o iPhone nas transmissões. Eu fui o primeiro repórter a utilizar o iPhone para fazer uma reportagem de rua com som digital. E em termos de gravador digital e de computador, eu, o Wellington Campos primeiro, o Leonardo Baranha, o Rui Guilherme que começaram, e eu num grande centro como o Rio de Janeiro, fui o primeiro a utilizar isso na Copa das Confederações de 2005, você precisava de um laptop e
imediatamente você já mandava a sua matéria a custo zero para o Rio de Janeiro, de onde você estivesse, com som de estúdio, o que foi uma revolução. Então, quer dizer, a cobertura também mudou. Aí você vem com a assessoria de imprensa, só pode falar um por vez. Por um lado, isso deixa o jornalismo mais pobre, porque todo mundo tem a mesma entrevista. Agora, cabe ao repórter, e aí você vai diferenciar o bom repórter do repórter preguiçoso ou do repórter que quer realmente apenas pegar aquele material, o seguinte, a forma que você vai abrir aquela matéria, a forma que você vai conseguir outra informação e agregar em cima daquela coletiva que, infelizmente, só vem às vezes um cara para falar, né? Denis Menezes falava na Rádio Bandeirantes em 2007, ele dizia assim, cara, quem tem que falar é o jogador, pô. Você tá falando, dando um monte de informação, um monte de número, e a sonora do cara? Só que tem um detalhe aí, eu concordo com o Denis, mas depois ele mudou um pouco essa opinião dele. Porque o que acontece? Sem citar nomes para não ofender. A gente pega o Zezinho. O que o Zezinho tem de importante para falar para o ouvinte da Rádio Tupi, para o ouvinte da Rádio Globo, para o pessoal do site do Globo Esporte, do Terra? Nada. E aí você vai perder seu tempo colocando o Zezinho no ar, é melhor você dar a informação. Então o que acontece? O Giro Esportivo tinha uma dinâmica antes de eu apresentar. Eu e Eugênio Leal, nós modificamos a cara do Giro e tornamos um programa mais dinâmico. A sonora, o entrevistado é importante desde que ele tenha algum conteúdo. Se não, o repórter dá a informação porque o ouvinte tem empatia pelo repórter. É claro que a notícia hoje tem prioridade. Na Rádio Tupi, aquilo que a gente brinca, o fato acontece, a Tupi informa primeiro. Por quê? O nosso objetivo é dar enfoque à notícia. Sim. A notícia tem prioridade. E o dinamismo vem junto, né, Sérgio? É exatamente isso. Eu lembro de uma época na Rádio Tupi que você tinha coisas muito extensas, de 4 minutos, 5 minutos, já foi pior. Né? Isso aí já tivemos aqui, e aí também na Rádio Globo e nas outras emissoras que fazem futebol, matérias longas de 10, 15 minutos. Imagina só você... Agora você ainda tem o celular, você tem o iPhone, o iPad, você pode ouvir de várias maneiras o rádio, porque muita gente disse que o rádio iria morrer com o advento da televisão, isso não aconteceu, e o rádio ia morrer com o advento da TV a cabo, isso não aconteceu, e vocês estão aqui, você e o Michel Menai, estão vendo aqui a cidade do rádio, né, o investimento altíssimo que a Rádio Tupi fez no veículo rádio. Então, como é que uma empresa do porte da Rádio Tupi faz um investimento tão alto, e você pode dar seu testemunho aqui do que você viu, se todo mundo diz, porque o rádio está acabando, o rádio vai acabar, eu acho que nós estamos na contramão da história, porque verdade. O investimento é muito alto e a gente tem essa preocupação porque o nosso público é o ouvinte. Então, a gente está fazendo isso tudo para o ouvinte. Para o ouvinte ter mais capacidade de acompanhar as notícias, de ter mais dinamismo. Nós estamos tendo mais facilidades para levar a informação com melhor qualidade para o nosso ouvinte. Só para vocês em casa terem uma ideia, nós contamos aqui, quantos, Michel? 13 estúdios? 10 estúdios, não é isso? Já com cara de estúdio. 10 estúdios já com cara de estúdio, até setembro já tudo praticamente pronto. Né? O estúdio principal da Rádio Tupi, por exemplo, a maior concorrente aqui no Rio de Janeiro, da Rádio Globo, tem um estúdio que é a metade desse estúdio principal que já está ficando pronto, já deve ficar pronto mais ou menos ali por outubro, aqui na cidade do rádio, na Fonseca Teles. Wagner, não sei se é delicado para você, mas quem é o melhor repórter hoje para você no rádio? Melhor repórter? No jornalismo ou no esporte? Eu vou falar do rádio, tá. Né? Já que nós estamos falando aqui, eu acho o Sérgio Américo um baita de um repórter, e não é de hoje, ele também já é, né, cascudo, é um cara que... Para ele não tem hora, ele se adaptou às mudanças que o rádio sofreu. Ele é como eu também, da outra época do rádio, né, meio dinossauro, mas ele se adaptou bem a essa nova realidade. E aí você imagina, um cara que sempre teve acesso a jogadores, porque a filosofia do futebol era outra, você tinha acesso a dirigentes, jogadores. Conseguir fazer um trabalho como ele faz, numa rádio líder, numa rádio de ponta, como é a Rádio Tupi, cobrindo o Flamengo, e Flamengo não tem hora,
para acontecer notícia, quer dizer, hoje o técnico está empregado, amanhã está fora. Foi o caso do Ney Franco, a diretoria, não, está dentro. Porra, não deu meia hora depois, o cara estava fora e o Vanderlei já contratado e Sérgio Américo dando notícia, quer dizer, ele e o Renan Moura que faz a cobertura, e aqui na Rádio Tupi nós temos a vantagem que a gente tem 2 setoristas por time. Sim. Né? Até para não dar aquele desgaste que a gente tinha antigamente. Antigamente a gente começava a trabalhar às 7 da manhã e ia até meia-noite. Hoje deu uma relaxada, trabalha às 8 e vai até meia-noite. Mas aí com a divisão fica muito mais tranquilo, mas sem dúvida, respeitando todos os outros, já que você me perguntou, eu não vou fugir de pergunta, para mim o Sérgio Américo é diferente. O Zé Carlos, o garotinho, sempre fala o seguinte, a Globo perdeu a liderança para ela mesma. E ele dá exemplos, fala, todos os comunicadores da Rádio Globo falam sobre projetos de rede que acabou tirando a liderança da Globo e passando para a Tupi, e apesar do garotinho reconhecer os méritos da administração e dos profissionais daqui. Mas em que ponto você acha que o esporte da Rádio Tupi começou a virar o jogo? Isso foi lá por 2007, 2008? Na verdade a gente começou a virar a audiência em 2005. Na Copa das Confederações. E aí vai o lado tecnológico da coisa, né? Eu já te falei aqui, eu comecei em 2005 a utilizar já o laptop, transmissão via internet, uma coisa que dava o som limpo, o som de estúdio que você está acostumado a ouvir. Mas em 2005 isso não era uma coisa normal. Sim. Né? A Rádio Globo, a Rádio Gaúcha, as outras rádios, a Itatiaia já tinha iniciado essa mudança na sua forma de transmitir, mas as principais rádios do país ainda faziam tudo de forma analógica. E o som é aquele som antigo que você já ouviu e quem tem um pouco mais de idade sabe bem do que eu estou falando. E aí quando em 2005 você vai na Copa das Confederações, eu estava na Alemanha fazendo giro esportivo, com um som digital, com um som de estúdio, porra, que história é essa? O que está acontecendo? Por que o som da Tupi é diferente do som da Rádio Globo, é diferente do som da Rádio Gaúcha, da Rádio Jovem Pan? Era por causa do advento da tecnologia, da transmissão via dados, que não existia. Né? Alguns repórteres faziam, só que aí o que eu fiz? Eu já comecei a fazer o giro esportivo dessa forma. Imagina você fazer um programa de 2 horas, totalmente com o som limpo, numa época que o som era analógico. Então, a partir daí, e rádio é som, né? Rádio é som, rádio é informação, rádio é entretenimento, mas o rádio é som. Se você tem uma rádio que tem informação, tem entretenimento, mas não tem som, infelizmente ela não vai ter essa audiência toda. Agora, se você consegue combinar entretenimento, informação, notícia a toda hora, trânsito, tudo com som digital, o ouvinte gosta de ouvir, porque não precisa se esforçar como se esforçava antigamente. Então, para mim, 2005 foi o ano do início da virada. Você comanda um programa hoje que ele é líder de audiência, que é o Giro Esportivo. Mas hoje você não tem o Jorge Nunes, que infelizmente faleceu em janeiro, no finalzinho de janeiro para fevereiro. Como é você tocar um programa que antigamente não era só um programa de esporte, era um programa de entretenimento, de sacanagem, de brincadeira? Ainda é. E falar do Jorginho para mim é muito emocionante, porque o que acontece? Você está vindo aqui na Rádio Tupi, você e o Michel, e vocês estão vendo como é que é o ambiente. O ambiente aqui é de família. A gente vende uma imagem que, na verdade, é a verdadeira imagem. Quer dizer, a gente não está contando história para ninguém. O clima é de muita união aqui dentro. E com o Jorginho, para mim, até mais unido, mais ligado, porque Jorginho é meu amigo, e para mim ele não morreu, para mim ele está aqui, desde 85. Então o que vocês ouviam no rádio era uma relação de amizade, não era uma relação de apresentador e comentarista. A gente até brincava o seguinte, porra, imagina se você sai do programa, ou se eu saio. Você não vai rodar com outro apresentador como você faz. Por quê? Não porque o Wagner é melhor ou porque o Jorginho era o melhor. Não, porque existia uma relação de amizade. Então as brincadeiras que eu fazia e algumas coisas que eu falava que era verdade, muita gente acha que era brincadeira, né? Era uma realidade por causa da química que nós tínhamos de amizade. Então, as pretinhas, tudo aquilo que a gente brincava no dia a dia, a história do mendigo, a história da briga que a gente teve num campo da Mangueira, quer dizer, era tudo experiências que a gente vivia e que a gente contava no rádio. Qual é a vantagem do Giro? É que aqui, não é que seja um botequim, mas é uma conversa de amigos para muitos amigos ouvirem. Então, o papo é muito descontraído.
né? Tem o lado sacana, tem a notícia curiosa, que o Jorginho brincava muito com os locutores noticialistas da casa, sempre uma notícia com apelo sexual, que são verdadeiras, por mais bizarras que elas sejam, todas as histórias curiosas são verdadeiras. E aí o Jorginho deitava cabelo, contava a história da saída dele com a Pretinha, eu perguntava se ele tinha matado alguém, e é tudo verdade, né, Serginho? É verdade. Então, você que conheceu ele, a gente sente uma enorme saudade, e foi um baque muito grande da forma que ele foi, mas ele está aqui em algum lugar, com certeza. E assim, para quem não sabe, a própria Catinha diz que você foi um dos caras que mais apoiaram o Jorginho. Mas o Jorginho é uma figura que está no coração de todos, e eu que acompanho o site de vocês, eu vejo o carinho que o público tem com a figura do Jorginho, e eu quero deixar claro o seguinte, eu convivi com o Jorginho 28 anos, né? E ele era daquele jeito. O que vocês ouviam no ar, ouvia comigo, ouvia com o Clóvis, ouvia no Bola em Jogo, via ele na TV com o Edilson, ele era daquele jeito. Né? Um grande palhaço, um grande meninão de 60 e poucos anos, achava que era menino porque tinha jeito de menino. Você conheceu ele pouco tempo e também deve ter observado isso. Ele era um cara diferente. Ficava fora da casinha? Ficava. Quando o Vasco jogava mal, quando perdia na pelada. Mas de resto era um cara de um coração enorme, que muita gente não sabe o que ele fazia fora do rádio, de ajudar as pessoas, de criar muita criança aí por esse Brasil afora que ele adotou. Quer dizer, ele tinha um coração gigantesco e é uma das poucas pessoas que eu te digo que eu digo para você que era acima do bem e do mal, era o Jorge Nunes. Verdade. Mudar de assunto, Você não vai me perguntar nenhuma notícia, nenhum caos com o Jorginho? Vou, vários. Pô, tem 500 mil. Impróprios e próprios. Mas tem os impublicáveis também, tem os impublicáveis. Tem os impublicáveis que se falar aqui dá briga, dá merda. Bom, olha aqui. Tem um antigo repórter que trabalhava aqui contigo, aqui na Tupi, ele dizia o seguinte, cara, o Wagner sai de casa meia-noite, de manhã... Saiu da rádio meia-noite. Saiu da rádio meia-noite. Ele já tá ligando pra gente pra perguntar o que tá sendo falado no Fluminense, porra. Mas é isso mesmo. Você é um cara que não desliga. Você o tempo todo ligado, o tempo todo ligado, celular ligado. Os destaques do Giro Esportivo também é fruto da tua apuração do dia inteiro. Tudo. O que acontece? O Giro, na verdade, começa quando acaba o programa. O Giro do dia seguinte já começa a ser discutido logo após o fim do programa anterior. Existe toda uma equipe de produção, são vários repórteres, coordenadores, tem a questão do jornalismo, né? Recentemente, por exemplo, nós tivemos o caso aí do Marcos Marinho, né? Que conseguiu uma entrevista exclusiva com um primo do ex-goleiro do Flamengo, Bruno. Então, aquilo nós já sabíamos que iria acontecer, foi uma bomba para todo mundo, infelizmente o corpo não foi encontrado, mas a gente não pode brigar com a notícia. A principal notícia do dia no país surgiu aqui na Rádio Tupi com o Marcos Marinho. Então, ele deu a notícia no programa do Haroldo de Andrade e a partir daí já tivemos o desdobramento. E uma coisa que a gente faz no Giro é o seguinte, é um programa de esportes? É um programa de esportes. Mas ele se modifica mediante o que acontece na cidade. Esse é o assunto principal, vai ser o assunto principal no Giro. O que acontece com o Giro? O Giro, por exemplo, é um prestador de serviço da população do Rio. Né? A gente tem uma preocupação com o ouvinte. Então, quando tem enchente, a gente para o programa. Eu não quero saber do Flamengo. Eu quero saber o que a população está passando. A gente modifica toda a nossa programação mediante o que acontece na cidade. Desabamento do Morro do Bumba, vocês lembram disso? Lembro. Né? Eu parei o programa para modificar, porque aquilo era o principal assunto. Não adianta eu falar de futebol quando tem uma tragédia acontecendo. Claro. Então, o ouvinte da Rádio Tupi já espera da gente esse tipo de trabalho, quer dizer, um trabalho de apuração, um trabalho de ajudar. Quantas vezes eu, o próprio Odilon Júnior, a gente ficou aqui à madrugada, porque, por exemplo, Fernando Sérgio não chegou, né, por causa de uma enchente, e vamos tocar o barco, e vamos fazer, quer dizer, a gente tem esse compromisso com a notícia, e é claro, consequentemente, com o ouvinte, né? Essa é a nossa preocupação. O Wagner, tem gente que diz assim, olha, fulano não é do rádio, ou fulano é de rádio, né? Existe essa classificação, né? Mas também tem gente que diz, inclusive no meio do rádio, que quem administra a fábrica de cerveja, da Brahma, da Antártica, não é o bêbado, né?
Faz sentido isso? O rádio só dá certo ou dá mais certo quando é um cara do ramo, quando é um cara do rádio? Facilita. A gente pega aqui o exemplo que nós temos na Rádio Tupi. Né? O diretor da Rádio Tupi é o Dr. Alfredo Raimundo, um homem de rádio, um homem que respira rádio desde moleque, desde novo. Né? Ele saiu de Petrópolis para ser repórter esportivo da Rádio Globo no final dos anos 50, início da década de 60. Depois virou administrador, foi diretor de várias rádios, foi diretor da própria Rádio Globo. Sim. E é um homem que hoje é proprietário, um dos donos do conglomerado associados, Rádio Tupi, Rádio Nativa aqui no Rio de Janeiro, Jornal do Comércio, Diário, vários jornais no Nordeste, o Estado de Minas, o Correio Brasiliense. Quer dizer, é um grande conglomerado jornalístico. E é um cara de rádio. Porque a gente sabe que você olha para o lado, o diretor está lá desde 8 horas da manhã. Houve a programação inteira. Isso é verdade. Então, o que acontece? Independentemente se você é do ramo ou não, você tem que ser um apaixonado pelo que você faz. Se você administra uma cervejaria, como você falou, ele tem que ser um cara, ele tem que ser entendido no assunto, logicamente, mas ele tem que ser apaixonado por aquele trabalho. Porque senão não vai render. Vocês fazem o site Rádio de Verdade. Por quê? Porque vocês são apaixonados primeiro pelo veículo. Sim. Senão vocês não fariam. Vocês fazem bem feito, por quê? Porque vocês se dedicam. Imagine só, vamos abrir, Michel, um site de rádio. Pô, mas eu não ouço rádio. Então não vai dar certo. Então você não conhecer aquele profissional, aquilo que você me perguntou fora do ar. Eu tento ouvir tudo que eu posso. Primeiramente na minha área, que é a área de esportes. Sim. Tudo que é rádio, o que está sendo feito, o que está sendo discutido, sem menosprezar ninguém. Você tem que conhecer o veículo. E aqui na Rádio Tupi, a direção da rádio vive a Rádio Tupi 24 horas. Então, por exemplo, se alguém pisar na bola 2 da manhã, fez um comentário que não devia, com certeza vai levar um puxão de orelha no dia seguinte. Porque alguém da direção ouviu. 2 da manhã, alguém ouviu, pode ter certeza, alguém ouviu. Então, isso estimula a você também ter o mesmo comportamento. Quer dizer, eu, o próprio Clóvis, o Haroldo de Andrade, que está agora de manhã, o Heleno, né, o Pedro Augusto, isso existe uma preocupação de todos os comunicadores. Se a rádio tem essa preocupação, por que você não vai ter também, né? Você tem uma obsessão pela perfeição? Tenho. Isso é um mal que eu tenho, não sei se isso é bom, se é ruim, mas eu acho o seguinte, e quando eu dou palestra, eu falo muito isso. O médico pode errar, Sérgio? Não. Se o médico errar, o que acontece? O paciente morre. O engenheiro pode errar? Não pode. Cai, o prédio cai. O prédio cai. Você vê agora em Belo Horizonte, o viaduto caiu, morreram 2 pessoas. Por quê? Alguém errou o cálculo. Não pode errar. E aí tem uma máxima, no jornalismo pode errar. Não vai acontecer nada, ninguém vai morrer, né? Mas não pode. É claro que ninguém é perfeito, eu não sou perfeito. Eu erro a todo instante. Mas você tem que ter a precaução de evitar o erro, de minimizar o erro. E é o que a gente faz aqui. Erros acontecem no giro esportivo, vamos falar do giro? Claro que acontece, né? Mas se você ficar em cima, se você se policiar, e aí não é o Wagner policiando não, o próprio repórter se policia, você minimiza o erro, né? É claro que você não vai ter erro zero, não tem como. Mas, com certeza, vai ser um programa muito mais gostoso de se ouvir, entendeu? O Rafael Marques e o Marco Aurélio são os caras que mais me ensinaram a ouvir o que o cara tá falando. E são viciados em rádio, os dois. Os dois. Os dois. Eu tive o prazer de trabalhar com os dois, sou padrinho do Rafael, que também é um brilhante repórter. E o Marco Aurélio, quando eu cheguei aqui na Rádio Tupi, eu era o 7º, 8º repórter, ele era o 5º. Né? Mas era também um baita profissional. Então, fantástico. Os dois me ensinaram a ouvir muito o que o cara tá falando, né? O entrevistado, o boneco lá na coletiva do Fluminense, por exemplo. A grande reclamação de alguns veteranos é esse cara não tá ouvindo. Cara não tá ouvindo o que o entrevistado tá falando. Porque o que acontece? Eu perguntei a você, sua camisa é branca? Aí você responde, é branca sim. E aí a minha segunda pergunta tem que ser, comprou aonde essa camisa? Aí vem um outro repórter que não está atento, já muda da sua camisa e fala do seu penteado. Então, realmente existe. Por quê? O que acontece? Hoje em dia, sem fazer crítica A, B ou C, claro, existe uma preocupação com a pauta. Cada um tem a sua pauta, né? Então, a menina de tal revista foi lá para ver o cabelo do Fred.
O outro foi para aquela entrevista para saber por que o Fred consegue tantas namoradas. Aí o repórter do dia a dia do Fluminense quer saber quando é que ele volta. Né? Cada um tem a sua pauta. E aí, por exemplo, você vê a Carla Matera, por exemplo, faz uma pergunta para o Fred sobre a questão tática, a questão psicológica, o que aconteceu com ele depois da Copa e tudo mais. A segunda pergunta, independentemente do repórter, ele já vai com a pauta dele pronta. Pô, é de moda, de beleza, se ele se acha um gato. Então não deu sequência àquela pergunta que ela fez, que era importante para o nosso nicho, e mudou totalmente. Infelizmente isso é uma realidade, que hoje cada um vai com a sua pautinha, sem recriminar, mas essas perguntas específicas deveriam ser feitas fora daquela entrevista. Pô, deixa ele responder umazinha para mim, tudo bem. Mas aí você muda o assunto, o jogador nem vai lembrar mais do que foi perguntado. Que também tem isso, né? Deixa eu partir aqui para perguntas de alguns internautas. Vamos lá. O Carlos Eduardo de Santa... Tem pergunta quente ou pergunta fria? Olha, tem coisas quentes aqui, hein? Tem pergunta cabeluda? Tem. Você gosta de coisa cabeluda, Sérgio? Ou não? Não, às vezes é melhor, eu acho melhor sem cabelo. Sem cabelo? Sem cabelo é melhor. Muito bem. Não sei o que sim tá entendendo, né? Mas Eu enfim. não... Ó, o Carlos Eduardo Cabeluda pra mim é uma pergunta difícil, uma pergunta complicada. É verdade. Enfim. Você que tem coisa ruim na cabeça aí. O Carlos Eduardo de Santa Rita de Sapucaí, Minas Gerais, está perguntando como a equipe de esporte da Tupi reagiu à saída do Luiz Penido para a Rádio Globo. Olha só, Carlos Eduardo, foi um baque, viu? Porque o Penido, primeiro, é um irmão pra gente, né? Eu tenho o prazer de ter trabalhado com o Penido aí desde 93. Quer dizer, trabalhamos juntos aí muito tempo, 20 anos. O que acontece? Num primeiro momento, a gente ficou feliz pelo fato dele ter ido para uma outra emissora, se realizar, como ele disse, que estava se realizando, estava voltando à casa que o projetou. E aí o que aconteceu? Pô, será que vamos conseguir fazer um bom trabalho aqui, mesmo sem o narrador de ponta, como era o Penido? E a gente conseguiu, né? Porque a gente se fechou num grupo, é igual futebol, né? Futebol também tem muito disso. Às vezes muda, perde uma peça e a gente acha que o time não vai rodar e o time acaba rodando, porque todo mundo se une, vamos correr mais, entendeu? E foi o que aconteceu aqui na Rádio Tupi. O Paulo Júnior, de forma capacitada que ele tem, e todo mundo sabe disso, coordenou de forma administrativa a rádio, com auxílio do Odilon Júnior, que é um baita narrador esportivo, tem um futuro brilhante. O Jota Santiago, que tem mais de 28 anos narrando na Tupi, né, continuou narrando e era uma voz conhecida para o público da Rádio Tupi, porque o público da Rádio Tupi é muito fiel, né? E aí eu e o Eugênio Leal tomando conta da parte artística, quer dizer, cada um dando um pouquinho de 10% a mais, fez com que a gente conseguisse superar a saída do Penido e graças a Deus está dando certo, né? O Igor Alexander está perguntando, Wagner, qual a dica que você daria para mim e para todos os jovens que sonham um dia trabalhar no jornalismo esportivo? Olha só, Igor, primeiro, né, fazer a faculdade, estudar bastante e principalmente a partir do momento que você conseguir um estágio, se dedicar, né? Ah, você tem 5 horas de trabalho, então trabalhe 8. Ah, você tem 7 horas, trabalhe 10. Se interesse, demonstra interesse e faça jornalismo esportivo se você realmente gosta. Não é gostar de futebol, né? Gostar de futebol é uma coisa, gostar de jornalismo esportivo é outra, porque é aquilo que eu já falei aqui no início, não tem hora para acontecer notícia. Então, se você é um pouco preguiçoso, gosta de ficar na cama, procura outra profissão. Ó, o Lucas Nunes, de Maricá, Rio de Janeiro, está perguntando, Wagner, a cada virada de ano especula-se a sua saída da Super Rádio Tupi. Por que o seu nome causa tanto alvoroço no mercado radiofônico do Rio? Quanto ao seu sucesso, se tivesse um nome principal para você acreditar, para você credibilizar, seria quem? Quem é a pessoa que você mais deve agradecimento? Eu já falei aqui, né? O Carlos Ramiro pela oportunidade, que foi a primeira. O Garcia, que abriu muito espaço para mim. Valdir Amaral, sem dúvida, o gênio do rádio, que ensinou quase tudo que eu sei e mais um pouco. E a gente já falou aqui que ele perdia o tempo me ensinando como abrir uma jornada, como fazer uma matéria, como fazer uma ponta, como criar um bordão, que ele achava que isso era fundamental até para você, né? Deu um pênalti.
porra, indiscutível, explodiu a rede inimiga. Você tem que criar bordões. Para quê? Para que você seja reconhecido. Se você não é reconhecido, a sua fisionomia, porque você trabalha no rádio, mas se o cara ouvir o agitando a massa, o livre, leve e solto, explodiu a rede inimiga, né? E por aí vai, os bordões que foram criados, todos tiveram, né, a assinatura do Valdir Amaral, a anuência dele. Isso aí foi fundamental. Então foram pessoas que me ajudaram bastante. Agora, com relação a nome ser cogitado para sair, para isso é uma pergunta cabeluda. Tem que perguntar para os outros por que causa tanto alvoroço. Né? Tá certo. O Márcio Gomes, que não é o da Rede Globo, está perguntando: comente a mudança no esporte a partir da saída do Penido da Tupi. Segundo ele, na época do Penido, o Apolinho só comentava os jogos narrados pelo Penido, enquanto que na época do Jota todo mundo tem vez, segundo ele aqui. Conte ainda alguma história engraçada vivida por ele ao lado do Jorge Nunes. Muito bem. Olha só, Márcio. O que acontece? Com a saída do Penido, o Jota Santiago foi elevado a primeiro locutor e toda aquela estrutura que foi montada na época para o Penido continuou sendo montada para o Jota Santiago, para o Odilon Júnior, né? O importante é o ouvinte. Não que não fosse antes com o Penido, né? Mas a estrutura, aquele bate-papo na abertura de jornada, eu e o velho Apolo, Austin Rodrigues, toda a roupagem da rádio continuou igual, né? E você tem um locutor realmente muito bom, que é o Jota Santiago, o Odilon, que está chegando agora, que também tem um futuro brilhante, o Ricardo Moreira, que foi contratado, o Geraldo Sena, que são os narradores da Rádio Tupi. A roupagem é feita, a transmissão é feita, tanto para o primeiro narrador como para o narrador número 4, pateticamente, da mesma forma. O tratamento é de uma transmissão sempre como se fosse a principal. A Catinha Nunes, a viúva do Jorginho Nunes, ela tá te mandando um beijo, um grande abraço pro Wagner, que era um grande parceiro do meu Jorge Nunes. O Bruno Filipe está perguntando o seguinte: por que logo depois da eleição do Roberto Dinamite a presidente do Vasco, você deixou de fazer a cobertura de um clube depois de quase 2 décadas na função? Na verdade, foram 22 anos cobrindo o Vasco, né? Eu só perdi para o Roberto Abras, da Itatiaia, que há mais de 40 anos é setorista do mesmo clube. O que aconteceu foi o seguinte: foi um remanejamento interno, né? Porque às vezes você ficava cobrindo o Vasco e a notícia não tem hora para acontecer. Poderia acontecer 9 da noite. Isso já aconteceu várias vezes. 9h15, surgiu alguma coisa, uma mudança, um problema político, alguma coisa em relação à questão do time. E aí você não fazia o giro, eu não fazia o giro. E eu comecei a perder alguns programas por causa de viagem, de deslocamento. E aí você tinha que marcar horário de voos diferente para atender o programa. E aí você tinha que voltar para fazer o clube no dia seguinte. E aí houve um consenso da direção com o Penido na época de me tirar da cobertura. Tanto é que nós contratamos na época o Marco Vasconcelos, que é outro repórter fantástico da nova geração. Olha, um cara diferenciado também. Bom caráter, diga-se de passagem. Bom caráter também. O Cláudio Afonso, da Rádio Manchete, está perguntando para você o seguinte. Primeiro ele está dizendo que é muito seu fã. Wagner, quero saber a opinião dele sobre o excesso, essa verdadeira invasão de ex-jogadores aos microfones do jornalismo. Se ele acha que está havendo algum excesso ou se considera isso normal e temos que aceitar essa tendência, diz o Cláudio Afonso. O que acontece, Cláudio? Você é comentarista, você sabe bem o que é, você sente na pele. Nós na Rádio Tupi, nós não temos ex-jogadores, mas eu também não sou contra, não. Eles dão uma outra visão que nós não tivemos, né? A gente não teve o prazer de ser jogador de futebol profissional. E é interessante você ter a visão de um comentarista teórico, como também eu acho interessante você ter a visão do cara que foi jogador. Eles dão um outro enfoque ao que acontece principalmente nos bastidores. Você vê o caso do velho Apolo, né, do Austin Rodrigues. Ele chegou esse ano a completar a sua 11ª Copa do Mundo. O próprio Austin fala que ele tinha uma percepção de futebol diferente depois do que ele assumiu o Flamengo, tanto como treinador, como também como homem de administração. Porque ele começou a entender coisas que ele não sabia que existia. Então isso aumentou e engrandeceu ele como profissional. E olha que para mim é o melhor comentarista esportivo do Brasil, é o velho Apolo, independentemente dele estar trabalhando aqui com a gente há tantos anos. Então ele mesmo fala, olha, eu me enriqueci quando eu fui para o Flamengo. Né? Muita gente questiona, porque o Washington foi treinador, porque ele não sabia de nada. Ele foi lá naquele momento para apagar um grande incêndio, ajudar um amigo que foi o Kleber Leite, e quase o Flamengo foi campeão da Supercopa. Se ele é técnico, se não é, ele deu a contribuição dele, né? E também aprendeu muito com isso.
É uma coisa que a gente tem que respeitar. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Não adianta também você colocar numa emissora de televisão, emissora de rádio, só comentaristas ex-jogadores. Né? Porque eles não sabem passar o que eles querem. Eles conhecem do assunto, mas não sabem passar. E às vezes o comentarista sabe passar e não conhece tanto assim do assunto. Agora, Cláudio Afonso, você tem razão numa coisa que você fala. O blog do Juca Kfouri, enfim, o Juca contando uma história que um certo comentarista de televisão teve aberta, inclusive. O cara teria desclassificado intencionalmente o Corinthians ao perder um pênalti no jogo Corinthians e Figueirense pela Copa do Brasil. E hoje o cara está comentando sobre os colegas que estão jogando, né? Não tem uma certa coerência nisso, né? O cara vai lá, questiona eticamente o jogador, meio complicado. A transição é muito complicada, né? Agora, por exemplo, a Rádio Tupi inventou, né, entre aspas aqui, o Gerson. O Gerson virou comentarista esportivo na Rádio Tupi, né? Para a Copa de 74. Foi do Alcei, né? Foi do Alcei. Porque percebeu no Gerson que ele tinha essa qualidade também de passar o que ele conhecia para os ouvintes. E hoje o Gerson é um monstro, né? Ninguém pode falar um ai do Gerson. A grife, né? É uma grife também. Mas por quê? Lá atrás o Dalcei percebeu e ninguém fala. O Gerson é jogador. E aí? Não baita comentarista? Ele também aprendeu a fazer rádio, aprendeu a fazer televisão, porque ele tem essa capacidade. Outro cara que saiu do campo e virou comentarista no dia seguinte, realmente no dia seguinte, Raul Plasma. Ele abandona a carreira de goleiro do Flamengo e no dia seguinte assinou contrato com a Rádio Tupi. Começou a carreira dele também aqui na Rádio Tupi. Então são casos, está aí até hoje, são casos que existem e são pontuais. Também tem o seguinte, tem muito jogador que não vai vingar como comentarista, né? Claro. Isso também faz parte. Eles foram bons jogadores e não vão virar grandes comentaristas. E às vezes o cara que nem é tão bom, não foi tão bom como jogador, pode se tornar um baita de um comentarista também. Wagner, seleção brasileira, né? A mesma seleção que em 2006 e em 2010 foi desclassificada também pagou o vexame dos vexames na Copa das Copas, né? Você acabou de descobrir uma Copa do Mundo. Aliás, quantas Sétima. Copas? Sétima Copa. E a exemplo das outras Copas, se muda o técnico, se muda os jogadores, se muda uma série de coisas. Mas não se muda a estrutura do futebol e os dirigentes. Estaria na hora também de repensar um pouco a gestão do futebol brasileiro? Isso aí tem que acontecer. Agora, de que forma vai acontecer? É uma situação realmente muito delicada, porque não pode haver intervenção do governo. Claro. Né? A CBF é uma empresa privada, não é uma estatal. Você não vai fazer com que a CBF se torne uma empresa do governo. Não é. Então, é um pouco mais delicado. Tem que haver um consenso, CBF, federações, clubes, e modificar realmente o pensamento. Por quê? O problema não está no 7-1. O Brasil perdeu a Copa porque não se planejou bem. A Alemanha poderia também não ter conquistado a Copa. Sim. Por 2 jogos, ficou na beira ali de conseguir a vitória. E aí, esse padrão alemão, padrão alemão, também não serve para nós. Nós temos que criar o nosso padrão. É muito bonito você falar que vai fazer uma seleção permanente, mas como é que você vai fazer com os clubes precisando dos garotos, e eu estou falando da base, desde o início da semana, fazer a sua preparação, aí tem a questão dos empresários, você tem que mudar toda uma legislação. Isso vai acontecer um dia? Eu acho que vai. Não sei se eu vou estar vivo para ver. Mas tem que ser uma coisa muito gradativa. Você não vai estalar os dedos e modificar todo o nosso pensamento. Um pensamento que já está ultrapassado e já está mesmo ultrapassado. Você tem que fazer uma mudança gradativa. É só você ver o que era o Brasil no futebol da década de 30 até a Copa de 58, o que evoluiu de 58 até 70, dentro das 4 linhas, com conquista de títulos sul-americanos, de títulos mundiais. Houve um hiato. Depois do crescimento internacional dos clubes brasileiros, a gente volta a se interessar e a conquistar Copas Libertadores, que a gente não brigava por elas. E aí você vê que dentro da estrutura, a estrutura continua arcaica. Você tem que modificar a estrutura dos clubes para depois chegar à CBF. Não adianta a CBF, que só pensa em seleção, modificar os clubes. Por exemplo, nós vamos ter agora, para 2015, um novo Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca vai começar na primeira semana de fevereiro. Né? Eu dei até essa notícia essa semana aqui na Rádio Tupi. Mas aí o nego fala, mas não pode jogar 16 clubes. Realmente não pode. Não dá. Eu sou da ideia de você ter um campeonato
com 8 clubes, os 4 grandes e mais 4 pequenos que se classificariam depois de um torneio. O campeonato começaria, vamos supor, em outubro. Eles se classificam para disputar a vera o campeonato a partir de fevereiro. Essa é a minha ideia. Vai haver um simpósio aí no mês de setembro para a gente discutir isso. Mas não adianta você reduzir os clubes. Vamos lá, vamos botar só 10 clubes. Vai interferir na cota de TV, que os clubes hoje, na verdade, a TV é um grande agiota dos clubes. É verdade. Porque empresta dinheiro a perder de vista e os clubes dependem. Vou dar um exemplo para você. Na década de 90, eu conversei com o presidente de um grande clube e ele me disse o seguinte: poxa, Wagner, eu peguei a receita da transmissão de internet. Só que não existia internet. E ele já tinha pego a receita. E já tinha gasto o dinheiro. Então, para vocês terem uma ideia de como é que os clubes são mal administrados. Todos no vermelho, todos, sem exceção, no vermelho. E aí é uma bola de neve. Então, se o clube não se resolver, como é que a CBF vai se resolver? Mas interessante isso que você está falando. O Eurico Miranda, na época que eu trabalhava lá no Balanço Esportivo, o Eurico uma vez me falou o seguinte: cara, para pensar numa coisa. Quem construiu o futebol brasileiro, pentacampeão do mundo, foram os amadores. Não foram esses caras, não. Esses caras que dizem que vão fazer a mágica, vão lançar foguetes para o espaço. Esses caras querem inventar muito. Quem construiu o futebol brasileiro foram os amadores e a história não me desmente. Eu fico dizendo isso. De fato, ele tem razão. Mas me parece que nos últimos anos tem estourado muita coisa. Tem clube rebaixado, clube endividado, clube à beira de decretar falência, clube que não consegue pagar atletas em dias. Você está vendo aí o caso do Botafogo. O caso do Botafogo, o jogador entra dando em faixa como se fosse time pequeno. Isso. E o Botafogo, onde jogou o Newton Santos e o Garrincha. Né? Alguma coisa, em algum aspecto, está se errando na gestão do futebol. O futebol mudou, né, cara? Como a gente falou do rádio, que o rádio mudou, o futebol também mudou. E aí você pega esses exemplos que você citou, por exemplo, sempre atrasou salário no futebol, que é um erro. Porque o cara tem que receber depois de 30 dias. Sim. Qualquer profissional, né? Do mais baixo nível até o alto escalão. Todo mundo tem o direito e a obrigação de receber em dia. Mas aí o que acontece? Você vê aí a administração mal feita dos clubes, né? Porque eles gastam mais do que arrecadam. Em contrapartida, a pressão é muito grande. Imagina só, todo mundo queria que no Flamengo tivesse austeridade, boas intenções, resolver o problema financeiro, e essa diretoria está fazendo isso. Sim. Né? Méritos, palmas para essa diretoria. Hoje o Flamengo está equacionando as suas dívidas. Mas a torcida, que sempre reclamou disso, que o Flamengo está endividado, que o Flamengo não tem isso, que o Flamengo... reclamou que o time está em último lugar porque não tem elenco. Sabe por que não tem elenco? Porque não tem dinheiro para gastar. Até gastaram errado, trazendo Carlos Eduardo, outras contratações que não deveriam ser feitas, mas são erros que acontecem porque eles também não são do ramo. É aquela história. Eles não são do ramo do futebol. Eles são do ramo da administração. O Flamengo vai terminar essa gestão com certeza muito bem de caixa. Agora, e a questão de estatística, a questão técnica, será que vai rodar? É muito difícil você combinar esses dois fatores. Fazer com que o time, o clube tenha as suas soluções financeiras, né? Com a situação do time. É só você ver, o Kleber Leite, que eu respeito tanto, que é um cara que me ajudou também aqui na Rádio Tupi quando me trouxe, ele queria que o Flamengo trouxesse o Robinho. Minha gente, vamos falar a verdade. Robinho, para ganhar 900 mil por mês, para jogar 4 meses, vai levar o quê? Vai levar o Flamengo ao título? Não vai, né? Não vai. Então, o próprio Kleber Leite iria aumentar a dívida do Flamengo. São parceiros, são grandes rubro-negros. Mas e aí? O que ele iria trazer de bom para o Flamengo? Quem iria ganhar mais? O Robinho, que ia ganhar 900 mil, ou o Flamengo que ia tê-lo? Quer dizer, é uma situação muito complicada, né? Olha, mais uma pergunta aqui. O Gilmar de Araújo, ele é PM, lá de São Gonçalo, ele está perguntando o seguinte: qual time que você torce e por que o Campeonato Brasileiro tem públicos irrisórios nos estádios? Irrisórios porque os jogos são deficientes. Agora, são deficientes de que nível? No aspecto público. Porque no aspecto financeiro, os jogos dão muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, há 2 anos atrás, ganhavam, para entrar em campo, R$500 mil, com o estádio tendo 30 mil pessoas ou com o estádio tendo um torcedor apenas. Os times de menor investimento, dependendo aí de cada um, 120, 80, 100 mil reais, não é um bom dinheiro?
O que acontece? Financeiramente, os clubes recebem. Agora, eles querem também, em contrapartida, e aí deve ser uma jogada TV, clube, que é o seguinte, ele quer ver você em casa vendo no pay-per-view. Não quer ver você no estádio. O que é uma burrice. Você tem que saber vender o pay-per-view, você tem que vender a cota para a televisão e você tem que ter o público no estádio, que é o programa do sócio-torcedor. Só que, por exemplo, o Vasco tem seu estádio. O Botafogo tem o Engenhão, tomara que ano que vem consiga ter de novo. Flamengo e Fluminense fecharam uma parceria com o Maracanã. Mas imagine só, se o Flamengo tivesse o estádio dele, o Fluminense também, quanto mais eles ganhariam. Como o Inter tem um projeto de sócio maravilhoso, o Grêmio também, quer dizer, é uma realidade que hoje ainda a gente não tem. E qual é o seu time? Boa pergunta. Fluminense. Fluminense. Porque o que acontece? Muita gente acha que eu sou Vasco. Até pela identificação, 20 e tantos anos cobrindo o clube. Mas aí eu brinco da seguinte forma. Eu sou sócio do Flamengo desde 11 meses. Estou com 44 anos, então estou bem de sócio. Joguei basquete no Botafogo. Hein? Que bagunça. Cobri Vasco 20 e tantos anos. Mas a minha geração era a geração do Roberto Rivelino. E aí eu tive o prazer de fazer o Giro Esportivo também com o Francisco Horta, né, que foi o presidente eterno. E ele fez a diferença naquela época. Foi audacioso, foi à frente do seu tempo, depois criticado porque negociou alguns jogadores com o Vasco e o Fluminense não teve a capacidade de conquistar o trio estadual, mas ele contratou, na época, talvez um dos maiores jogadores do planeta, que era o Rivelino, da forma que foi, e os estádios lotados. Então, torcedor só cresce, a torcida só cresce com grandes craques. Infelizmente é assim. Se você tem você não precisa nem de título. Tanto é que Rivelino fez que a torcida do Corinthians crescesse, mesmo sem ganhar um título sequer. Então você precisa ter um espelho. Então o espelho para mim na década de 70 foi o Rivelino e por isso a proximidade com o Fluminense. Tem sacanagem. O Rui Sebastião está perguntando, e a Lohane, há quanto tempo você pega? Rapaz, a Lohane é o seguinte, a Lohane é um baita profissional, né? É um radiator fantástico, que é o Fábio Máscara, que tem vários personagens. Eu sei que tem muita gente no site que não gosta da Lohane. É verdade. Tem muita gente, porque é desnecessário, que é isso. Mas, rapaz, o rádio mudou. Eu mesmo, se você me fizesse essa pergunta há 15 anos atrás, em termos de como teria que ser o programa e o que iria rolar no programa, o programa não ia ser tão dinâmico como é hoje, e o programa não teria um personagem. Porque a Lohane é mais um personagem que entrou no Giro. E se você voltar lá atrás, quem acompanha o programa sabe que o Maurício Manfrini já trabalhou comigo no Giro. Né? Personagem fantástico que o Manfrini tem. Quem não tem dinheiro conta história, o nosso Paulinho Gogó. Paulinho Gogó já fez o Giro. Né? O Davi Rangel, que está na Rádio Globo, fico feliz com a volta do Davi Rangel numa emissora de ponta, durante muito tempo também... Né, o Zé Clemente, o dirigente, que foi inspirado no Eurico Miranda. Ele não fala não, mas eu falo. Foi inspirado no Eurico. Né? O Zé Clemente participava do Giro, era um personagem... O Eurico não fala tão errado quanto o personagem dele. Não, mas ele era dono de um clube, mandava prender, mandava soltar. Né? Tinha todo aquele perfil do Eurico, de mandar e tudo mais. E foi um dos personagens que a gente colocou no Giro, que o Davi também tem um vasto... Né, de personagens. E agora tem a Lohane. O nego não gosta, porque ele é um travesti, transexual, isso e aquilo outro. O Jorginho pegava no pé da Lohane. Mas tem gente que gosta também. A gente tem que agradar, é um grande cardápio, é um menu. Né? Por que o Giro faz sucesso? Porque é um programa dinâmico. Então, se você ouvir o Flamengo agora, você sabe que daqui a 3, 4, 5 minutos você vai ouvir o Flamengo de novo. E é a mesma coisa com o Botafogo, com o Vasco. A gente dá uma média no programa, de umas 70 notícias. Além do jornalismo que está na rua, com várias entradas e tudo mais. Então, o programa não dá para você respirar. E tem a parte de humor, e tem a notícia curiosa para nego dar uma relaxada. E aquilo tudo que eu comento é verdade. Agora, eu deixei de responder uma pergunta aí do Márcio Gomes, que são os causos com o Jorginho. Você quer que eu conte agora, não? Ou deixa pro final? Finalzinho, então, finalzinho. O Igor Navarro está perguntando o seguinte... isso daqui eu acho que ele já falou mais ou menos sobre a saída do Luiz Penido. Bom, ele também tem uma outra pergunta. Vitor Albergaria, de Uberlândia, Minas Gerais, está perguntando: você acha que o rádio nos dias atuais é levado nas costas pela velha guarda de comunicadores? Você vê bons e novos nomes para substituir os insubstituíveis, o Garotinho, o Apolinho, o Jota? Na verdade, não dá para comparar. Você não pode fazer comparações.
né? Eu não vivi a época, mas quem é mais antigo sabe que você tinha o Oduvaldo Cosi, né? Você tinha grandes locutores, e eu tive o prazer de trabalhar com o Alcei Camargo, você teve Jorge Cury, você teve grandes lendas, você teve Clóvis Filho, você teve narradores de ponta do passado, mas não adianta você querer comparar com os narradores de hoje. É uma outra geração. Será que a geração de hoje, do PlayStation, né, do Xbox, iria ouvir o Clóvis Filho? Duvido. Iria aceitar o Ari Barroso, que era gênio, aqui na Rádio Tupi, tocando a gaitinha? E de vez em quando a gente coloca aqui, graças ao nosso SEDOC, narrações do Ari Barroso, daquele jeito que ele narrava, que quando saía o gol do Flamengo, ele tocava a gaitinha. Será que isso iria ser bem assimilado? Naquela época era bem assimilado. A gente tem que respeitar o passado, sem dúvida alguma. Um Fiore Giliotti, um Edson Leite, entendeu? Então, foram narradores fantásticos de uma outra época. Hoje em dia, é o momento do Odilon Júnior, que é um baita locutor, tem um futuro brilhante. O Hugo Lago, que está crescendo na Rádio Globo. Eu estou pegando os mais novos para vocês terem uma noção. O Evaldo José na CBN. Quer dizer, infelizmente, a gente não vai ter um novo garotinho. Não vamos ter um novo do Alcei. Nós vamos ter outros narradores. Agora, se você que é da velha guarda acha que não são iguais, e não vão ser, não adianta que não vão ser, vamos respeitar o trabalho. Como você citou aqui, o Kleber, o falecido Loureiro, o Ronaldo Castro, grandes repórteres. O velho Apolo foi repórter esportivo, o Áureo Ameno também, um baita de um repórter, mas era de uma outra geração. O rádio mudou, agora você tem outros repórteres, e a gente vê repórteres novos como Cassiano Carvalho, muito bem, o Marco Vasconcelos, o Renan Moura, de uma nova geração de 20 e poucos anos, que estão querendo aprender com mais velhos, utilizando as novas tecnologias. Infelizmente, a vida é assim, a fila anda, né? A gente não pode esquecer o passado, e vocês têm esse lado positivo de sempre relembrar. Eu acho que a gente não pode esquecer o que foi bom, e resgatar o passado sempre tem seu espaço, nunca é ruim. Deixa eu fazer uma pergunta, Wagner. Você acha que teria espaço para o rádio para uma pessoa tão despojada como o Jorginho era? O cara que falava palavrão. O Jorginho, cara, sempre foi o mesmo cara. O que acontece? Eu conheci o Jorginho em 85, e ele já era daquele jeito. Só que ele trabalhava em rádios pequenas, um rádio de menor investimento. E aí não tinha a projeção que ele alcançou na Rádio Tupi. Então ele chega na Rádio Tupi no momento que a Rádio Tupi aumenta a sua audiência e assume a primeira colocação. E aí aqueles caras que não conheciam o trabalho do Jorginho, porra, que cara diferente. Mas ele sempre foi aquilo. Era o mesmo cara da Rádio Metropolitana, era o mesmo cara da Rádio Bandeirantes, era o mesmo cara da Rádio Tropical FM. Ele não mudou rigorosamente nada. Ele ficou até mais elegante, que ele era cafona. Que ele usava rabinho de cavalo de corda, pintava o cabelo de acaju claro, entendeu? Então, o que acontece? Ele sempre foi o mesmo Jorginho. Só que aí, porra... Catinha, ele que tá falando. Mas ela sabe, ela também, entendeu? E eu conheci a Kátia com o Jorginho no início do namoro. A gente voltava de Niterói, eu tinha uma namorada em Niterói, a Kátia morava em Niterói. A gente pegava o 996 Rabo Quente, de madrugada. E ela ia se encontrar com o Jorginho e tudo mais. Mas o Jorginho sempre foi o mesmo cara. Mesmo cara. Por que Rabo Quente? Rabo Quente porque o motor ficava em cima. Não era na frente. Eu entendi. Não é da tua época, é da CTC. Amigo, do que tinha de ônibus que explodia motor, o que esquentava, era igual televisão, né? Sai correndo. Você teve TV a válvula, não? Não tive. Eu tinha uma TV a válvula. Amigo, quando esquentava, a imagem diminuía. Ia diminuindo, sumia, aí ficava escuro. Aí tinha que esperar porque a válvula estava quente. Aí tinha que desligar a TV para esperar 2 horas, botar gelo em cima, abanar, para ver se funcionava. Quer dizer, mudou. Esse é o detalhe, é isso que eu quero passar para todo mundo, é o seguinte, o rádio mudou, a TV mudou, o futebol mudou, não existia site. É verdade. Rádio de verdade ia existir na década de 90, não existia blog. Não existia nada. Nada, não existia internet. Verdade. Então, são novos veículos e você tem que compreender que o mundo está mudando. Amigo, eu me lembro aqui que antigamente não tinha posto de gasolina aberto aos sábados. É verdade. 6 da tarde, o posto de gasolina fechava e só abria segunda-feira. Aí, vamos lá, você que é um rapaz inteligente, como é que a gente ia para Campos? Você não sabe? Porque tem que abastecer. Então a gente saía sábado, o jogo era domingo, no Godofredo Cruz, por exemplo. A gente saía numa Brasília ou numa Kombi, Que isso, que eram os carros da época, né?
galão de gasolina dentro do carro. Podia explodir. Podia explodir. Então, cada transmissão... Era uma emoção. Era uma emoção. Maravilha. Entendeu? Porque era outra realidade do país. Entendeu o que eu tô te falando? Eu tô contando um caos aqui que era comum, que a gente vivia, que o pessoal da Rádio Nacional vivia, que as pessoas de televisão viviam, porque não tinha gasolina, não tinha posto de gasolina. E abastecer como a volta? Você tinha que ter já o galão de gasolina. É que poderia significar também a nossa impossibilidade de voltar também. É verdade. Então o mundo mudou. Tem que entender isso. Ó, o Leonardo Pires de Niterói está perguntando o que você achou da atitude do Robertão tirando 80 pontos seu? O Rubem Leão é ou não é papão do bolão? Isso aí foi uma invenção aí do Luiz Penido que apresentava o show da... porque o Rubem Leão, papão do bolão, porcaria nenhuma. Negócio é o seguinte, eu ganho, se pegar a estatística aqui, e aí eu falo mesmo, pegar a estatística, eu já venci 5 vezes o bolão. Velho Apolo não venceu nenhuma vez, Eugênio Leal não venceu nenhuma vez, o Rubem Leão venceu 3 vezes. O Penido, na época, também conseguiu 2 vitórias. Então, na estatística, quem é o melhor? É o Wagner. Você que está dizendo. Os números comprovam. Né? Aí, o que aconteceu? Esse Robertão aí, ele contratou o Van Senfoden, é o advogado dele. É o advogado dele. Isso aí é uma armação dele, do Velho Apolo, do Rubem Leão, do Eugênio, para me prejudicar. Quem ganhou? Perseguido, né? Eu sou perseguido. Quem ganhou? Eu. Quem está liderando agora o bolão do Campeonato Brasileiro? Eu. Aí eles se juntam, são 3 contra 1, e querem me prejudicar. Mas o povo sabe que eu tô bem no bolão. Tá certo, tá aí, Leonardo. O Vilmar Boni, né, de Itapema, Santa Catarina, está perguntando o seguinte. O Wagner, da audiência do Giro aqui no litoral de Santa Catarina, é algo incomum. Afinal, ao que você atribui o sucesso extraordinário desse programa, a fórmula, ao apresentador, aos repórteres, à Lohane? Na verdade, o que acontece? No sul do Brasil, realmente, a audiência da Rádio Tupi é fantástica. Também na região sudeste, em São Paulo, Minas Gerais, em algumas capitais do Nordeste, por causa da força da empresa, da emissora Rádio Tupi. Por que os clubes do Rio são tão fortes ainda nacionalmente? Por causa da Rádio Tupi, por causa da Rádio Nacional, da Rádio Globo, com seus programas noturnos, seus programas esportivos, que varriam esse país. E aí o torcedor lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, da Bahia, de Pernambuco, do Amazonas, ouviam essas rádios, que sempre foram mais potentes do que as rádios de São Paulo, que penetravam bem à noite, e isso acontece até hoje. E aí você tinha o hábito de ouvir notícias desses clubes. Por isso que o Flamengo é tão forte no Brasil inteiro, o Vasco, o próprio Fluminense, são times de massa por causa dessas rádios. Né? E eu estou falando da década de 40, da década de 50, que formaram uma geração de torcedores dos grandes clubes. Com relação ao Giro, cara, o Giro não depende do Wagner. Depende de uma equipe inteira. Você conheceu aqui, são mais de 30 pessoas trabalhando, o pessoal do esporte, o pessoal da produção, a parte técnica, o jornalismo, que todos trabalham com amor para fazer o programa. Se é o Wagner que vai apresentar, se é o Geraldo Senna, que tem índices altíssimos aos domingos, a audiência do Giro aos domingos é muito maior do que dia de semana, é uma audiência muito expressiva, que tem a apresentação do Geraldo Senna. É por quê? Porque todo mundo trabalha com amor. Você falando de trabalhar com amor, né? Você acabou de fazer uma Copa do Mundo. Como é que é ficar longe da sua família, longe de filho? Na verdade, eu já tenho esse hábito, né? Na primeira cobertura internacional, lá atrás, você sentia mais, né? Não tinha filho, não era casado, mas você sentia mais por causa do dia a dia. Mas é uma coisa que você se acostuma, né? Antigamente era mais difícil, porque para vocês terem uma ideia, vamos botar numa cobertura de 90, né? Nós estamos falando aí de 24 anos, é isso? 24 anos atrás. Você tinha que fazer fila numa central telefônica para conseguir falar com alguém, né? E aí poderiam ter 70, 80 pessoas nessa fila. Imagina quanto tempo você ia perder para conseguir falar com a sua mãe, com a sua esposa, com a sua namorada. Hoje em dia não. Você tem Skype, você tem o telefone celular, o WhatsApp, você tem vários mecanismos. Ou seja, os meios de comunicação também mudaram, né, Sérgio? Claro. Então essa distância acaba sendo encurtada devido à mudança, ao progresso que aconteceu no planeta, né? A gente está falando sobre mudança. O Fluminense hoje tem a parceria com a Unimed. O que você pensa desse tipo de parceria? Eu temo pelo futuro. Hoje está tudo indo bem, está tudo muito bonito. Quando a Unimed entrou no Fluminense, ela pagava R$30 mil por jogo. E eu estou falando lá atrás, quando o time estava na Série C, era outra realidade.
mesmo com Parreira no projeto, o investimento era muito baixo. Eles investem pesado, contratam grandes jogadores. É importante para o clube, é importante para a marca Unimed, porque vira exposição, centimetragem de jornal, veiculação de TV, nome citado na rádio, site Rádio de Verdade falando. Todo mundo fala na marca Unimed. Agora, como é que o Fluminense vai existir depois do fim da parceria? É claro que a instituição está acima de tudo, mas você viu o que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras caiu para a segunda divisão com o fim da Parmalat. Sim. E o que pode acontecer com o Fluminense? Já que 80% do grupo, todos são vinculados à Unimed. O Fluminense não tem como bancar esses jogadores. O Botafogo está com o Pires na mão. Eu temo muito pelo Botafogo. Porque o que acontece? Eu não sei se o Flamengo vai ser rebaixado, mas o Flamengo vai tentar ressurgir das cinzas. O Botafogo vai ter que fazer isso também. Porque o Flamengo, venceu um jogo só, já se fala, Flamengo maravilhoso. É da mídia, é do torcedor. Mas o caso do Botafogo é mais complicado. Teve um levantamento ali do Globoesporte.com que parece que o Botafogo vai ter que fazer 65 milhões de reais até o final do ano. E não tem como fazer. Só se tiver uma maquininha para fazer dinheiro. Pois é. Porque se não fizer, não tiver a maquininha, não vai fazer. Então eu temo pelo seguinte, teve muita gente nas redes sociais dizendo que o Jefferson não queria ter enfrentado o Flamengo, que foi bastante comentado. O que a gente percebe é o seguinte, o Botafogo está numa crise financeira absurda. Uhum. E o time pode sentir isso. Até que ponto o cara vai ter motivação? Imagina o terceiro mês de salário atrasado, o cara pode ir embora, pegar o passe, ir para outro time. Como é que o Botafogo vai conseguir? Eu temo muito pelo Botafogo. E do Fluminense eu temo no futuro. Como é que o Fluminense vai conseguir conviver e se adaptar em não ter a receita? O Botafogo não está conseguindo se adaptar. Ele perdeu a receita do Engenhão. Perdeu todas aquelas receitas que giravam em torno do estádio. Shows, camarotes, toda a infraestrutura. E o Botafogo não está conseguindo suportar. Um dia vai estourar. Tomara que não estoure. Tomara que o Maurício Assunção consiga uma mágica para fazer com que o time continue na primeira divisão. Mas é difícil. A gente está falando de clube. O Flamengo, né? Flamengo e Internacional. Inter 4-0. Flamengo, o último colocado da tabela, o André Santos foi agredido. E sempre acontece isso, né? Torcedor organizado que vai saqueando loja, vai batendo em torcedor adversário. E as prisões acontecem, mas são prisões muito leves. O que você pensa em relação a essas atividades desses grupos de torcedores, desses bandidos que se infiltram nas torcidas organizadas? São bandidos. Tá. Né? E você não pode generalizar. Você pega uma torcida do Flamengo com 40 milhões, você vai ter aqueles caras que estão da pá virada. Né? Então você não pode rotular de torcida. Foram bandidos que agrediram o cara. Né? Da mesma forma no Palmeiras. Bateram em jogador. No Fluminense já aconteceu isso. Quer dizer, infelizmente, esses casos que já estão se tornando mais comuns, porque antigamente era um caso aqui, outro acolá e tudo mais. E são os mesmos torcedores que se reúnem com o dirigente às vezes. São sempre. E eles acabam prejudicando. Você não sabe, aquela briga generalizada Vasco e Atlético Paranaense, Vasco perdeu quantos mandos de campo? Verdade. E perdeu pontos por causa disso. Será que se jogasse em casa, em São Januário, com portões abertos, será que o time não iria conseguir a vitória? Isso pode fazer falta. E se o Vasco não conseguir a classificação para a Série A? Pode ter sido por causa daquela punição. Quer dizer, o cara não pensa. O cara vai lá para brigar, o cara vai lá para mostrar seu poder de fogo. Eles marcam através de redes sociais. E ainda bem que aqui no Rio de Janeiro isso diminuiu um pouco. As brigas entre torcidas ainda acontecem, mas o JEP faz uma fiscalização muito interessante. Eu acho que nós só tivemos uma briga no Maracanã, depois da reforma. Só uma briga. Isso, se você pegar o passado, não é nada. 10 anos atrás, não é nada. Então, era... vai ter Flamengo e Vasco, vai ser uma tragédia. Você lembra? Teve ônibus queimado, coquetel molotov, tiro, torcedor que morreu na estrada. Eram brigas verdadeiras, né? Hoje em dia, isso aí é mais esporádico em relação ao que acontecia dentro dos estádios. Os problemas agora estão acontecendo entre esses caras, jogadores, por quê? Porque o clube não dá ingresso. É uma relação promíscua, mas foi criada por quem? Pelos dirigentes. E agora eles não sabem o que fazer. Aí pede apelo ao Ministério Público. Mas eles é que começaram o problema, entendeu, Sérgio? Pois é. Ô Wagner, eu não queria te colocar nessa saia justa, mas quem foi o melhor locutor esportivo com quem você já trabalhou? Rapaz, e olha que eu trabalhei com muita vários, gente. Né? Com diversos. Olha aqui. Eu trabalhei com Zé Cabral, eu trabalhei com César Rizzo,
eu trabalhei com Dualcei Bueno de Camargo, eu trabalhei com Sérgio Moraes, que era eclético, pai do do nosso Serginho. Sérgio Américo, fazia tudo, vôlei, basquete, porra, Penido, mas é uma saia justa mesmo. Mas Edson Mauro, né, que eu tive o prazer de trabalhar, grandes narradores, mas eu gosto do meu jeito de ouvir rádio, eu gosto muito do Penido. Pelo seguinte, tem até uma história curiosa, e ele fica chateado quando eu conto isso, porque é verdade, porque existe uma diferença grande de idade entre a gente. Ele diz que não, mas existe. Porque o que acontece? Lá atrás, quando a gente começou o papo, eu falei que eu ouvia muito Fórmula 1. Foi. Na Rádio Eldorado. E ouvia também transmissão de basquete. Eu adorava basquete. E eu estava falando aí de 7 anos de idade, 8 anos. E o Penido narrava muito basquete na Rádio Eldorado. E aí eu pedia para minha mãe, eu morava perto do Morisco, que não existe mais, agora é um centro comercial, morava na Rua da Passagem, e eu ia ver a transmissão dos jogos de basquetebol que a Rádio Eldorado fazia. Quando eu era no Morisco, que era pertinho de casa, eu tinha 7 anos. E aí eu via o Penido narrar, o Ricardo Mazella narrar, ele também fica chateado comigo, mas Ricardo Mazella, a diferença é grande de idade. O saudoso Alberto Rodrigues e o Pedro Costa como repórter. E o engraçado é que eu tinha 7 para 8 anos. E eu trabalhei com todos esses caras. Entendeu? Eles ficam loucos comigo. Poxa, porque eu trabalhei. Trabalhei com esses caras todos. E eu via, quando era criança, eu via esses caras trabalhar. E aquilo me deixava apaixonado pelo veículo, né? Porque da forma que você narrava um basquete, que o Penido narrava, o Sérgio Moraes, o César Rios, um outro grande locutor que saiu do rádio esportivo, Dário de Paula, também, Ayrton Rebelo, que eu tive o prazer de trabalhar. Eu trabalhei com todas essas feras, né? Paulo César Tênis, né? Júlio César Santana, que também nos deixou. Quer dizer, grandes narradores, cada um com o seu estilo, sem dúvida, foi um aprendizado. Que você aprende, e você vai aprender diariamente. O exercício nosso de jornalismo, Sérgio, eu estou aprendendo com você e eu acho que você está aprendendo comigo, Michel Menay, é troca de informação. Você tem que saber usar e tirar tudo de proveito do Wagner, o Wagner tirar do Michel Menay, do Sérgio. Para quê? Para a gente construir o que a gente acha de mais interessante. Pegar o que é mais importante. E é o que eu acho. Eu acho que todo mundo tem que ser e ter que ter essa preocupação de aprender. Aprender sempre. Você que é um cara que diz que escuta muito rádio, narração de São Paulo, né? Os narradores de São Paulo são narrações mais limpas. Te agrada esse estilo? Eu gosto da velocidade. Né? O locutor do Rio de Janeiro é muito mais cadenciado. O que eu acho é o seguinte, o rádio do Rio é show, o rádio de São Paulo é emoção. Deixa eu ver se você consegue captar. A abertura de jornada que o Gilson Ricardo faz, que eu faço, né? Que o Zeca Marques faz, cada um com o seu estilo, né? É mais circense, né? É mais show. Mais show. Né? Na Rádio Tupi é show com muita informação. Porque aí é o meu estilo. Gilson Ricardo tem o estilo dele. O Zeca Marques também, que recebe um abraço, tem o estilo dele também. Cada um com o seu jeito. Em São Paulo, por exemplo, já é diferente. É mais jornalístico, é mais sério, é mais notícia. Crítico. É mais crítico, né? Muita gente fala, a imprensa do Rio é muito oba-oba. Né? E a imprensa de São Paulo é mais crítica. É verdade, sim. A do Rio é mais oba-oba. Sem perder o lado crítico. Não tem problema disso, não, né? A gente joga pra cima. Tem que jogar para cima, porque é bom tentar ver o estádio cheio, é bom vender a sua programação de rádio. Em São Paulo é tudo negativo. Não erro, não acho errado também não, mas é um jeito deles observarem. Né? A mesma notícia pode sair de forma oba-oba no Rio e de forma mais crítica em São Paulo. E quanto à narração também. Eu gosto muito dessa narração. Uma narração mais acelerada, que dá muito mais emoção ao jogo. E no Rio é mais show. Como diz o Garotinho, futebol show. Futebol show. Né? E realmente, a transmissão do Garotinho, você ouve, e se você voltar no tempo, na década de 80, já era um show. Agora, com o avanço da tecnologia, e ele coloca funk, coloca rap, coloca, né, música técnica, ele está se adequando a uma nova rádio, a um novo tipo de ouvinte, e o Garotinho é um cara que se reinventa. É o caso do velho Apolo, né? 70 e tantos anos, e cada dia mais moderno. Então, a idade também não significa que você é um cara ultrapassado. Lógico. E aí eu estou citando aí 2 caras que já passaram dos 70, que são moderníssimos, não é isso? Verdade. Olha, um monte de gente pedindo conte histórias do Jorge Nunes. Rapaz, você quer história cabeluda ou história calma? Não, a história é cabeluda. Então vamos começar pelas piores. Então vamos lá.
Olha aqui, uma vez o nosso Francisco de Carvalho, Chiquinho da Mangueira, né? Que tem um projeto maravilhoso lá na Mangueira, projeto social, que foi até elogiado pela ONU, me chamou e chamou o Jorginho. Porra, Wagner, Jorginho, eu preciso de um futebol com artistas. Que vai ter um futebol aqui com refugiados, né, do Haiti, de Guiné, africanos e tudo mais. E aí vocês montam um time de artistas para enfrentar esse time. E aí eu e o Jorginho contactamos e tal, vamos montar. Era o Jogo da Paz, o título do evento era o Jogo da Paz. E aí começamos o jogo, tudo lindo, tudo maravilhoso. E o Jorginho só perdia a paciência com o Vasco e com o futebol. E aí o que aconteceu? O time nosso começou a não jogar bem. E o Jorginho começou a ficar nervoso. E a reclamar, a discutir. E aí um negão daqueles, um refugiado qualquer, deu uma entrada no Jorginho. E o Jorginho, vou pegar esse negão, vou pegar esse crioulo, aquele jeito do Jorginho. Eu falei, calma aí, Jorginho, isso aqui é o Jogo da Paz. O Jogo da Paz é o cacete. Ele vai ver, ele pensa o quê? Só porque ele é refugiado? Porcaria nenhuma. Vamos fazer da vida dele um inferno, gordo. Aí não deu outra. 2 minutos depois ele rasgou o cara. Daqui rasgou, o tempo fechou. E aí o que acontece? O jogo era o Jogo da Paz. E aí houve uma pancadaria generalizada por causa do Jorginho. O Jorginho se fingiu de morto, deitou no chão, pediu maca, porque ele viu que ia ser trucidado, porque ele arranjou uma confusão absurda. E aí o Jogo da Paz virou o Jogo da Porradaria, por causa do Jorge Nunes. Cara, então foi uma situação que você tinha representante da ONU, você tinha agente da CIA, e ele fazendo... Polícia Federal, nego armado, porque era um jogo de alto risco, porque tinham refugiados e tudo mais, e o Jogo da Paz virou o Jogo da pancada. E o Jorginho se fingindo de morto. Se fingiu de morto e saiu da maca para evitar maiores confusões. Outra, o Jorginho, rapaz, sempre fazia do aniversário um evento. É verdade. Né? Sempre fez do aniversário um evento. E aí, essa sacanagem foi com o André Ribeiro. Nós fizemos um aniversário no Castelinho, ali em Vila Isabel. E era self-service. Só que a gente falou, o André Ribeiro chegou em cima da hora de fechar o restaurante. Falou, André, porra, vai fechar o restaurante. O Jorginho pega tudo que você quiser e coloca no prato. Acredite se quiser, o André Ribeiro comeu 1,5 kg de comida. Que isso, cara. Ele botou tudo, porque achou que era verdade que o Jorginho falou. E aí ele botou uma montanha, bicho. 1,5 kg de comida. Isso aconteceu. E aí só depois é que a gente falou, ele passando mal, não aguentava mais, o Jorginho sacaneou ele. Outra do Jorginho. O Jorginho, a gente sempre brincou, né? Porra, as pretinhas do Jorginho, né? Jorginho foi sempre um cara que gostava de aparecer, uma aqui, outra acolá, mas essa eu não posso contar não, posso? Pode. Pelo horário? Pode. Não vou contar não. Isso aqui vira lenda, isso aqui vira lenda. Pode contar, mas teve uma vez aqui que ele brigou com um cara na pelada do América, essa eu tava do lado. E aí o cara, ele sempre brincava, legal, um cacete e tal, e o cara deu uma pregada nele. E aí ele deu outra pregada no cara, só que o Jorginho tinha 1,50 m, fininho, filé de borboleta. E o negão, bicho, era quase 2 metros, 100 quilos. Foi pra dentro do Jorginho. O que o Jorginho fez? Saiu correndo, o cara saiu correndo, vou quebrar a sua cara, vou bater em você. E aí o que aconteceu? O Jorginho entrou num campo que tinha no América, que era com grade e com cadeado. Conseguiu se livrar do cara e o cara ficou preso. O que o Jorginho fez? Trancou o cadeado e engoliu a chave. Teu lugar é aí dentro. Você não vai sair daí. Vai ter que chamar a polícia. E foi embora, bicho. Engoliu a chave. E o cara ficou preso lá pelo menos umas 3 horas. Depois ele queria matar o Jorginho, mas ficou amigo. Mas são coisas que aconteciam. Tudo por causa da pelada. É assim, não sei, o público talvez não saiba, mas o Jorginho era um cara que alguém falava assim, eu vou te meter a porrada. Você, vai me meter a porrada, mas você vai continuar sendo um otário. Ele fazia. Não, quer ver outra? Essa aqui, ele quase perdeu o emprego. Essa aqui, pouca gente soube. É do laboratório, não? Hã? É do dono do laboratório, não? É a dona do laboratório, da Baia. Você sabe dessa, né? Mas a maioria não sabe. O que aconteceu? A Rádio Tupi, na Copa de 2006, nós tínhamos um time, né, de futebol, o J. Santiago que liderava e tal, e tudo mais. Montamos um time, a pedido da direção. Vamos jogar no Campo da Baia. A empresa alemã convidou a Rádio Tupi para um evento. Aí o Jorginho foi lá, começou o jogo e tudo mais. Estava o presidente da Baia no Brasil, a esposa dele. E o Jorginho não quer saber quem tá. Ele xingava, ele gritava, ele urrava. Porra, o nego batia nele, ele mandava o cara para aquele lugar, vai tomar caju, você não presta, você é isso, você é aquilo. Aí o presidente da Baia virou assim, meu filho,
respeite as moças. E o senhor vai para aquele lugar, vai para casa do Carvalho. Amigo, ele perdeu a estribeira. E outra coisa, não vou jogar mais porcaria nenhuma. Pegou o troféu que nós íamos receber e chutou. E a gente brincou, chutou o Bellini. Ele quebrou o troféu. Ele quebrou o troféu. Ele não sabia que o cara era presidente da Bayer no Brasil. E aí ele quase perdeu o emprego, porque o cara foi reclamar, teve que pedir desculpa no ar, foi uma saia justa do cacete. Mas esse era o Jorginho. O Jorginho não mudava o jeito de ser na frente de qualquer um, ele era daquele jeito. Na frente do mendigo, você sabe da história do mendigo, né? Essa é pesada. Que tinha um pirocóptero. É isso. Né? É isso, você já teve pirocóptero? Não, nunca tive. Não, do Sérgio Malandro, aquele que botava na cabeça? Não. Aquilo ali é um pirocóptero. Não é da minha. É da parte do Michel Menai. Você já teve. Não é? Que tinha, o nome não era pirocóptero? É isso. Então, ele encontrou um mendigo que tinha um pirocóptero desse tamanho. E ficou apaixonado com o negócio. E ele contou isso no Clóvis? Contou, porque ele falou que nunca viu um negócio tão grande. Né? Pirulito, né? O pirulito chamava pirocóptero? Viu como é que ele sabe? E a galera sacaneando ele falou assim: não, mas o cara é mendigo porque ele quer, ele podia ser ator. Ator pornô, para ele era um novo Kid de Bengala. Porque era um negócio descomunal. E aí essa história do mendigo, cara, virou rotina pra ele, porque toda vez. Aí o mendigo que ouvia Tupi, que alguém devia saber, ele buzinava e respondia pro Jorginho. E com o negócio lá, balagandando, bicho. Certo. Pô, obrigado por ser meu fã. Jorge Nunes é a grande verdade, que foi um dos caras mais espontâneos que a gente teve no rádio. Mas aquilo que eu te falei, ele era daquele jeito, né? O nego falava, porque tinha muita gente que criticava ele, né? Torcedor, que, você... Toda vez você metia o Vasco na história, o caramba, você fala do Flamengo, mete o Vasco, fala do Fluminense, mas era ele. E falava muito rápido e você não entendia o que ele falava, porque ele falava, o pensamento vinha depois, aí batia a cabeça, né? Eu até brincava, pô, tá batendo tique o teco aí, não estão se entendendo, né? Mas ele era daquele jeito. Ele não era um personagem, né? Ele era um cara maravilhoso, espontâneo, um cara dedicado, um cara trabalhador, e vocês que acompanhavam o Jorginho, sabia que ele saía daqui meia-noite, acordava 5h30 da manhã, estava aqui às 6, fazia a coluna do Povo entre 9 e meio-dia estava na TV, matava uma pretinha na hora do almoço, descansava, voltava e fazia o giro, e essa era a vida dele, e ele era feliz da vida fazendo isso. E às vezes não almoçava, eu almoçava igual um passarinho, uma azeitoninha. Mas é aquilo que eu te falei no início, ele também fazia com amor. Independentemente se você faz bem ou faz mal, se você faz com amor qualquer coisa que você queira, qualquer profissão, você já andou meio caminho, entendeu? E isso ele fazia, quer dizer, ele tinha vontade de trabalhar nisso. E para ele, fazer sucesso ou não fazer sucesso, tanto faz. Ele queria ter o prazer de falar com as pessoas. Se ele era muito ouvido ou pouco ouvido, muito visto na televisão ou não importava. Ele queria que a mensagem dele fosse ouvida. E deixava feliz o fato da gente caminhar, a gente fazia muito show pela rádio, a gente não conseguia andar. Porque o carinho era muito grande. E é uma coisa que eu falo é o seguinte, e é verdade, a gente faz parte da família do nosso ouvinte. Eles consideram os comunicadores, as pessoas que trabalham na Rádio Tupi, como parte da sua família. Né? De abrir a sua casa, e quantas vezes isso já aconteceu, certo? Pô, você não quer comer um bolo, não quer tomar um café, quando a gente está fora do nosso convívio, porque eles querem ter esse contato com a gente. E com o Jorginho, então, era absurdo, como é até hoje, né? Você vê que muita gente manda mensagem para o site Rádio de Verdade, para que a gente fale sempre do Jorginho. E eu acho que tem que falar mesmo do Jorginho, do Valdir Amaral, do Jorge Cury, do João Saldanha, do Rui Porto, que foram caras que fizeram a história do rádio, que outros hoje fazem, como Zé Carlos, como Washington, como Penido, né? Que fazem e escrevem a história do rádio, que vai continuar cada dia mais forte. Que é aquilo que a gente falou aqui. Você está na cidade do rádio. Como é que o rádio está acabando? Com a estrutura que a Rádio Tupi está montando, com a força de uma Rádio Bandeirantes em São Paulo, né, o investimento da Band News, o Sistema Globo de Rádio, com os investimentos que ela faz, com a Rádio Gaúcha em Porto Alegre, com a Itatiaia, que é líder de audiência, no Nordeste, Rádio Verdes Mares. Compartilha da sua ideia. Todo mundo. Não, e existe até uma pesquisa, acho que divulgada em 2009, que 43% dos internautos do Brasil, eles navegam ouvindo algum tipo de rádio. Exatamente. Quer dizer, tem todo um mercado. Os aplicativos, a entrada dos smartphones, dos tablets, revigoraram o rádio. Porque todo mundo ouve futebol. Entendeu? Dá para você, se você um dia fizer uma pesquisa,
Pô, vai ser assim irrisório. Vamos supor, 5% não se interessa por futebol. E hoje o cara que ia antigamente, o pai dele ia com radinho de pilha, hoje está no celular ouvindo o jogo no estádio. Verdade. Entendeu? Então, e tem aquela história que a transmissão do rádio tem mais emoção do que a TV. O jogo é chato na TV. Porque o jogo é chato. Normalmente o jogo é chato. É que esses grandes narradores, Penido, Zé Carlos Araújo, J. Santiago, o Odilon, que agora está brilhando também, eles fazem com que o jogo se torne interessante. Porque normalmente quase todo jogo é chato. É verdade. Pelo menos na minha visão. Verdade. E quando é pênalti? Indiscutível. Indiscutível. Gente, olha, só pelo tempo que você está vendo aí no reloginho aqui embaixo, você está vendo que é um cara que conhece, é um cara que ama o rádio. Eu contei muita história aqui. Você sabia que você empatou com o Canagio na pesquisa popular que a gente fez aí, pessoal, preferindo você e o Canagio para serem os próximos entrevistados. A gente só Mas tinha o Canagio vai ser entrevistado. Vai também. Ah, então tá bom. Logo depois. Se não, eu abriria a mão, a gente apaga a fita e faz a entrevista com o Canagio já não e é mais me chama. fita, já não é mais fita. Ah, não é mais fita? Não é mais fita. Ah, mudou também? Tudo digital. Ah, então pronto. Então tudo mudou, né, Sérgio? É verdade. Vai, Ainda. Brigadaço, tá? Obrigado. Brigadaço. E mais uma vez quero agradecer a vocês do Rádio de Verdade. Primeiro também pela pesquisa que apontou a cobertura da Rádio Tupi como a melhor cobertura das rádios do Brasil. A gente ficou muito feliz. Foi um trabalho árduo, um trabalho pensado, planejado, que graças a Deus deu efeito para vocês. Tanto é que a audiência foi realmente esmagadora nas transmissões, nos programas esportivos, no Papo da Copa. A gente ficou muito feliz. E eu indico, para quem quiser saber um pouco mais dos bastidores do rádio, que acompanhe o site Rádio de Verdade. Brigadaço. Última pergunta, alguém perguntou isso aqui, não lembro quem. O Giro Esportivo é líder. Giro Esportivo é líder de audiência. Graças a Deus, há muito e muito tempo. Tá certo. Eu acho que, enfim, deixa pra lá. Valeu, Wagner. Obrigado. Um abraço. Falou. Tchau, tchau.